Oi, galerinha! Então, conforme prometido, vamos ver alguns exemplos de repetições automáticas contadas. O nosso primeiro exemplo é uma repetição progressiva. Elabore um algoritmo que, dado um número inteiro, exiba sua tabuada. Então, vamos relembrar no ensino fundamental quando tínhamos que decorar a tabuada. Aqui eu vou pedir ao usuário para digitar o número que ele quer que eu faça a tabuada. No exemplo aqui, ele digitou 5. E aí eu vou fazer a tabuada de 5 multiplicando 5 por 1 até 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. A tabuada de 5 era mais fácil, né? Pois é, se vocês observarem, de 1 a 10, parece um contador, não parece? Pois é, podemos colocar um contador e multiplicamos o número que o usuário digitou pelo contador, mostrando o resultado. E aí vamos ter uma repetição contada de 1 a 10. Olhem só. Aqui eu fiz o fluxograma utilizando a estrutura enquanto, teste no início e repete com condição verdadeira. Como eu tenho que fazer o contador de 1 até 10, o meu contador aqui chama x. O número que eu vou pedir ao usuário para digitar é a variável n. Então, não confunda o número que o usuário digitou com o contador. Pergunto se o contador chegou no 10. Se ele ainda não chegou no 10, eu vou fazer a multiplicação do número vezes o contador e mostrar o resultado. Incremento o contador até que ele chegue no 10. Faço o 10, quando ele chegar no 11, eu finalizo a minha estrutura de repetição. E aqui, passando por Portugal, lembrando que no Portugal eu tenho que declarar as minhas variáveis. Como x eu quero que ele inicialize com 1 e não com 0, eu coloco essa inicialização aqui e faço o meu enquanto, fim enquanto. Enquanto é uma estrutura, tem um parágrafo, todos os comandos que vão ser repetidos e que estão dentro do enquanto possuem um parágrafo. Vamos ver ele rodando no Portugal? No Portugal, eu fiz ele com para. Então, aqui eu fiz para ir de 1 até 10. O para, quando o passo é 1, eu não preciso colocar. E aí eu economizo uma linha, não preciso ficar incrementando o i. Aqui também economizei a variável de resultado e mostrei já a multiplicação. Eliminei a variável de resultado. Olha como é que ficou. Digitei um número, solicito um número, coloquei 7. E mostro a tabuada de 7, que para mim era bem difícil na época. Nesse exemplo, então, ela é progressiva porque o contador está aumentando. Eu estou incrementando o contador de mais 1. Aqui, saliento que vou fazer os 3 passos de toda a repetição automática contada. Crio meu contador e inicializo o contador. Testo se o contador chegou no final e incremento o contador. Aqui eu estou incrementando ele para que ele vai sendo aumentado. Por isso, a repetição é progressiva. No nosso próximo exemplo, a repetição é regressiva. O contador vai ir diminuindo. Vejam bem, eu quero elaborar um algoritmo que eu vou solicitar um número para o usuário e eu vou mostrar uma contagem regressiva desse número até o 0. Então, se o usuário digitou 3, eu vou mostrar 3, 2, 1, 0. Poderíamos fazer, por exemplo, a contagem regressiva do ano novo. 10, 9, 8, 7. Então, vamos ver. O fluxograma eu também fiz com a estrutura enquanto. Solicitei o número. Enquanto esse número for maior ou igual a 0,
eu mostro esse número e o próprio número é o contador. E aí eu estou tirando um, eu estou decrementando o contador. Por isso ele é uma contagem regressiva. E faço a minha repetição enquanto a condição é verdadeira. Quando ela for falsa, eu vou para o fim. Então aqui eu usei o enquanto para fazer o meu Portugal. Vamos agora rodar no Portugal. Então já estou aqui no Portugal, transcrevi o programa para cá, vou rodar. Vamos fazer a contagem regressiva do final do ano. Vou contar começando do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Só faltou os fogos de artifício, né? Então aqui temos uma contagem regressiva. Então agora vamos ver um exemplo de uma série famosa na matemática, a série Fibonacci. A série Fibonacci, cada próximo número é gerado pela soma dos dois anteriores. Vejam bem, 1 mais 1 gera 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8 e assim por diante. Então elaborei um algoritmo para mostrar os 50 primeiros termos da série Fibonacci. Se são 50 termos, criei um contador que vai de 1 até 50, gerando todos os termos. Como a série Fibonacci é gerada pela soma dos dois anteriores, criei uma variável chamada ante1, que é o número anterior 1, e ante2, que é o número anterior 2. E o próximo número, que é a soma dos dois. Comecei o ante1 com 0 e o ante2 com 1. E aí mostro sempre o ante2. Começo mostrando ele, que é 1. Gero o próximo número, que é 0 mais 1. O próximo número é 1 novamente. E aí altero os valores de ante1 e ante2. Ante1 vai receber ante2 e ante2 vai receber o próximo, de forma que os números vão andando aqui e gerando os próximos números. E aí, vamos rodar, ele mostra os 50 primeiros termos da série. Gostaram? O último exemplo que vamos ver também é uma série bem interessante. Elaborei um algoritmo para calcular o fatorial de um número. Então, vejam bem, se eu quiser saber o fatorial de 5, o fatorial de 5 é 120. Como é o cálculo do fatorial de 5? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o fatorial de um número é a multiplicação de 1 até esse número, acumulando essas multiplicações. Então, vejam bem, solicitei um número inteiro e positivo para o usuário para eu poder calcular o fatorial. Então, aqui eu fiz um teste do usuário topeira para verificar se o usuário realmente me forneceu um número inteiro positivo. Porque se ele me fornecer um número negativo, eu vou ficar repetindo até ele decidir me fornecer um número inteiro positivo. Então, esse enquanto é apenas o teste do usuário topeiro. Depois, eu fiz o meu programa. O fatorial, como eu falei, ele é um acumulador de multiplicações. O que a gente aprendeu sobre um acumulador? O acumulador, assim como o contador, está antes e depois do igual, antes e depois da atribuição. Para quê? Para alterar o seu próprio valor. É o seu próprio valor que está sendo modificado. O fatorial acumula multiplicações. Eu multiplico 1 vezes 2, esse resultado vezes 3, esse resultado vezes 4, esse resultado vezes 5, até chegar no número que eu estou querendo ver o fatorial. Esse número é o n. Então, o contador tem que ir de 1
até n. E aí eu vou acumulando essas multiplicações. No final, eu mostro o resultado do fatorial. Bacana, né? Bem simples e bem bacana. Bem, com isso, acabamos os nossos exemplos sobre repetições contadas. Eu espero que vocês tenham entendido.